Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Eu sou Gilmar, ministro do culto da Palavra na paróquia Nossa Senhora do Rosário, diocese de Santo André. Estamos aí na quarta-feira, dia 25 de novembro, última semana do tempo comum. Estamos prestes a iniciar o tempo do Advento. Estamos no ano A, encerrando este ano, partindo para o ano B. E a Igreja nos propõe, na liturgia de hoje, na primeira leitura, o livro do Apocalipse, capítulo 15, do versículo 1 ao 4, o Salmo é o 97, e o Evangelho está lá em São Lucas, capítulo 21, do versículo 12 ao 19. Convido você a entrarmos na presença de Deus neste momento, para que Ele possa nos iluminar com a sua palavra, que Ele possa nos dar o entendimento, que Ele possa abrir nosso coração, para que esta palavra possa frutificar em cada um de nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus, que ela possa penetrar em nossos corações, nos dando a força, a coragem, a disposição de estarmos neste mundo, dando testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, do versículo 12 ao 19. O Evangelho de ontem nos relatava, no mesmo São Lucas, capítulo 21, um momento em que algumas pessoas estavam admirando aquele templo, fazendo ofertas votivas, quando Jesus começa a dizer a essas pessoas que tudo será destruído, que aquele templo iria ser destruído. Nós percebemos, pelos fatos históricos, que o templo de Jerusalém foi destruído lá no ano 70. Mas o relato de São Lucas vem nos falar também sobre a questão dos acontecimentos finais, sobre a questão do fim do mundo, sobre a questão do retorno de Jesus em sua vinda gloriosa. E o relato do Evangelho de hoje nos fala também sobre a perseguição dos cristãos. Nós sabemos hoje, diante dos fatos que nós ouvimos, que nós vemos, a perseguição que a igreja está sofrendo hoje. Mas podemos dizer que essa perseguição já começou lá no início da igreja primitiva.
Se você pegar o livro de Atos, capítulo 9, quando nos relata o encontro de Saulo com Jesus, que depois se tornou Paulo, Paulo questiona Jesus: quem tu és? Aí Jesus diz bem claramente para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Na realidade, Jesus quis dizer para Saulo, que estava perseguindo os primeiros cristãos, que ele estava perseguindo Jesus em sua igreja. Então a igreja primitiva já começou a perseguição ali, sendo perseguida ali. E observando os fatos também históricos durante toda a história da igreja, nós sabemos de toda a perseguição que a igreja sofreu e também a perseguição que a igreja sofre hoje. Então temos aí a história dos grandes mártires, os santos que estão canonizados, os santos que não estão canonizados, mas que também podemos dizer que são declarados santos, podemos venerar cada um deles. E nós percebemos no relato de hoje Jesus falando sobre essa perseguição. Ele fala que Lucas coloca na boca de Jesus a sua fala: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Depois, mais à frente, Jesus fala: sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Então Jesus está como que proferindo já o futuro de sua igreja, o futuro dos cristãos. Mas Jesus também dá, com este relato, um incentivo para que eles permanecessem firmes. Ele diz aqui no começo: esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. E um pouco mais à frente: vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Aí ele deixa um recado para mim, para você. Disse lá para os apóstolos, né, e para a igreja primitiva: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Cada um de nós, então, é chamado, meu querido irmão e irmã, a dar testemunho de Jesus no meio do mundo hoje. Percebemos aí as igrejas sendo destruídas, toda a perseguição contra os cristãos, contra a igreja, mas Jesus nos incentiva a estarmos firmes, perseverantes. Então nós estamos convidados pela palavra de hoje a buscarmos esta força, esta perseverança, esta coragem no próprio Senhor Jesus, que está vivo através de sua palavra, através dos sacramentos, através principalmente da Eucaristia, nos fortalecendo pela participação na comunidade, intensificando as nossas orações, para que, quando acontecer, de sermos questionados sobre a nossa fé, nós possamos dar uma resposta firme, sem receio, sem medo, de nos proclamarmos verdadeiros cristãos, adoradores do Senhor em espírito e verdade. Que nós aproveitemos esse fim de tempo comum e início do tempo do Advento para fortalecermos a nossa fé em nossa caminhada, vivendo também em comunidade, para que possamos dar testemunho de Jesus e que possamos, quando Ele aparecer em sua glória, sermos também adicionados aos cristãos, aqueles que morreram dando o seu sangue em prol de Jesus e do seu Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.